A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando eu prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. E hoje, meus queridos, vamos aí estudar a lição de número 2, que tem como título Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Na lição passada nós estudamos o que é a escatologia, né? Que é a doutrina aí das últimas coisas, dos últimos dias. E hoje vamos começar aí nos aprofundar nesses assuntos escatológicos. E hoje vamos estudar novamente o tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Você conhece os sinais escatológicos revelados nas Escrituras Sagradas a respeito aí da vinda de Jesus? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, queridos, para ensiná-las, especialmente para não sermos enganados. Um dos sinais da primeira vinda de Jesus é o surgimento de falsos profetas, falsos mestres e também falsos cristos. Atualmente, muitas heresias a respeito aí da escatologia bíblica estão sendo disseminadas nas redes sociais, alcançando aí um número incontável de jovens. Então que possamos aí, meus queridos, estar alertas, vigilantes, se dedicando ao estudo da palavra de Deus, para que venhamos fazer parte do arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. O texto do dia da nossa lição se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A síntese da nossa lição destaca: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Os objetivos da lição de hoje é apresentar alguns dos sinais da volta de Jesus Cristo, evidenciar mais sinais da volta de Jesus Cristo e compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância. A introdução da nossa lição diz assim: em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos, e em relação à volta de Jesus não é diferente. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações às contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio das dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns dos sinais são catástrofes da natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, peste. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Quando Jesus referiu-se aí aos sinais da sua vinda, ele os comparou ali às dores que decorrem das contrações progressivas anteriores ao nascimento de uma criança, a conhecida dores de parto, né? Afinal, um mundo melhor estava se aproximando. Jesus estava anunciando isso. Mas isso, meus queridos, não aconteceria sem antes Deus julgar aqueles que seguiram a rebelião de Satanás, vivendo ali e difundindo o pecado, assim como sendo inimigos de Deus e em um nível humano visível da noiva do Cordeiro. Falar sobre esses sinais
corresponde aí a ler as matérias jornalísticas dos nossos dias. É só você parar para ver. No momento, queridos, há muitas informações sobre o quê? Sobre a epidemia do coronavírus, pestes. Também você vai ver notícias entre a guerra entre Israel e Hamas, também é destaque. E ali tem ali um frágil cessar-fogo entre as partes, né? Acertado entre eles, mas que logo logo volta essa guerra. O Ministério da Cidadania anunciou também que 14,5 milhões de famílias atualmente vivem em extrema pobreza no Brasil. Terremotos também abalam várias regiões aí pelo mundo. Então, queridos, aí, enfim, é uma grande quantidade de notícias que retratam os sinais da volta do Senhor. E todas essas informações são de sofrimento, de dor e tristeza para a humanidade. Não obstante a grande evolução da ciência, como profetizou Daniel, os homens não têm conseguido resolver os seus problemas mais graves. Ao observar aí os efeitos terríveis dessa pandemia, né, desse Covid-19, desse coronavírus, certamente que é também uns sinais aí da volta do Senhor. Para se ter uma ideia, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, quando ele analisou essas consequências, esses efeitos do coronavírus, ele afirmou assim: se eu pudesse acreditar em Deus, diria que a pandemia é uma advertência aos sapiens. É uma interessante, né? Que mesmo ele ateu, ele sendo ateu, né, o ex-presidente do Uruguai era ateu, Mujica entende razoavelmente que algum crente interpreta as dores desses dias de pandemia como uma advertência divina para as pessoas. Os abundantes eventos contemporâneos como guerra, terremoto, epidemia, surgimento de falsos profetas e falsos cristos, o esfriamento do amor de muitos cristãos, é só observar o que está ocorrendo aí com o cristianismo na Europa. É um esfriamento total. São várias igrejas que estão sendo fechadas. Tudo isso, queridos, são pistas proféticas. Sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Acentuava aí o saudoso pregador americano Billy Graham. Obviamente, queridos, eventos que demonstram certo desequilíbrio da natureza e a existência de rebeliões, de tensões sociais, morais e espirituais sempre estiveram presentes no mundo, mas não como se vê atualmente, em que há aí um perceptível incremento na quantidade e intensidade desses fenômenos, como aí um prenúncio da iminente e bendita vinda de Cristo. Por isso, queridos, nesse instante crucial da história humana, a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar. É momento de fazer a escolha correta. Haja vista aí o tempo do fim que se aproxima aí velozmente, pois os próprios sinais que estamos vendo mostram isso. O ponto 1 da nossa lição, e o ponto 2 também, destaca aí sinais da volta de Jesus Cristo, né? Alguns sinais aí que mostram que Jesus está voltando a arrebatar a sua igreja. Nós vemos lá que Jesus alertou lá no sermão profético, né, no sermão do monte, que antes da sua vinda sobreviriam ali fomes, pestes e terremotos em vários lugares da terra. Isso denota, queridos, a abrangência do juízo que pairaria sobre a humanidade. Nos últimos anos, a revolta da natureza causou ali grande destruição na Terra. Acredita-se que o número de terremotos no século XX foi superior ao total de terremotos de todos os tempos. E que entre o ano 2000 e 2010, conforme conceituado o órgão norte-americano, aconteceram aí mais de 200 mil terremotos.
por causa dos terremotos de 2004 na Indonésia, de 2010 no Haiti, de 2011 no Japão e 2015 no Nepal, somadas tudo, aproximadamente, queridos, 500 mil pessoas foram mortas. Já por outro lado, segundo agências da ONU, em 2015, 795 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Nos últimos 25 anos, o número de países africanos que enfrentam crises alimentares duplicou. E com relação às pestes, elas aí ao longo da história já vitimaram mais pessoas que todas as guerras juntos. Nos séculos 20 e 21, inúmeras foram as epidemias que atingiram o mundo. Gripe aviária, gripe suína, ebola, AIDS, dengue, zika vírus, agora esse coronavírus, Covid-19. E os cientistas avisam ainda, queridos, as próximas epidemias podem ser com supervírus. O mundo está sendo preparado para o início do grande dia do Senhor, queridos. Estes são os princípios das dores. Mas como devemos estar se os sinais estão sendo aí revelados que Jesus está voltando? O que nós devemos fazer? Sentar, cruzar os braços, ficar esperando? Não. O Senhor nos convoca e nos diz que nós devemos vigiar. Devemos ser vigilantes. E o ponto 3 da nossa lição destaca sobre isso. Jesus fala a respeito da vigilância. O escritor Timothy Paul Jones estimula-nos a olhar na direção certa, no que tange aí a análise dos fatos que antecedem a volta de Jesus. Ele diz que quando nós focamos na direção certa, primeiro, estamos prontos para Jesus voltar a qualquer momento. Você está pronto? Segundo, nós vemos a nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho o tempo todo. Terceiro, descansamos na certeza de que Deus endireitará o mundo. No seu entendimento, esse escritor, o Senhor não desejava que detivéssemos o nosso olhar na compreensão dos detalhes dos sinais da volta de Jesus, mas que nós estivéssemos focados para a qualquer momento encontrarmos-nos com Jesus, bem como que despertássemos em nós o anelo de proclamar o Evangelho em todas as nações e que nos permitíssemos ser aí consolados pela promessa de que Deus, um dia, fará novas todas as coisas. Esse olhar que o Senhor determinou, portanto, queridos, deve ser aí na direção certa, e não em detalhes acerca dos tempos ou das estações que o Pai reservou para o seu próprio poder, mas olhar para aquilo que glorifica a Jesus, o alvo do plano do Altíssimo e o sinal final da obra de Deus na história da humanidade. Olhando sempre na direção certa, despertaremos do sono da indolência e adentraremos em um tempo de avivamento espiritual. Esse olhar com os olhos da mente é fator decisivo para a manutenção do padrão de espiritualidade que agrada a Deus, pois sempre é tempo de recomeçar. Então devemos estar atentos aos sinais e, acima de tudo, estar vigilante, preparado para o grande momento. A conclusão da nossa lição diz assim: o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa, e o veremos como Ele é. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. Queridos, todo o nosso sentimento deve estar voltado para o encontro com Jesus. Nada pode ser mais precioso que isso, urgente e desejado
do que esse momento. Os sinais que Jesus pronunciou devem servir apenas como marcos históricos e temporais para esse grande e iminente evento, e nunca como fonte de especulações ou mesmo para tentar marcar o dia e a hora desse acontecimento, pois não existe a mínima probabilidade de acerto. Muitos já agendaram aí ao longo da história o dia do arrebatamento da igreja, porém foram fragorosamente envergonhados. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.